Boa noite, a paz de Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre um pouco sobre testemunhar, né? Sobre as coisas que Deus está fazendo sobre a minha vida, né? Os testemunhos da minha conversão. E aí eu queria até que as pessoas pudessem me ajudar aconselhando do que aconteceu, né? É o primeiro em 2024, eu tava aqui em casa, né? Aí eu tava aqui em casa e eu tava um dia frio e eu sei que eu tava na varanda da minha casa. E aí nesse dia aconteceu como aquela visão da Avon, visões da Avon da SBT, que quando ela tinha aquela visão, o mundo dava aquela reviravolta. Então, foi do mesmo jeito. Eu tava na varanda da minha casa, foi como se fosse meu mundo deu uma reviravolta, assim, a minha, sei lá, deu uma reviravolta. E aí nesse dia, quando eu cheguei, entrei em casa, a pessoa que tava aqui, ela tava, tipo, parecendo uma cobra. E essa pessoa veio avançar em cima de mim, tipo, só que eu estava com um terço na mão. Só que na hora que ela veio avançar em mim, porque tava tendo algumas discussões dentro de casa, quando ela tentou avançar em mim, só que eu estava com o terço na mão, e na hora que eu peguei o terço, ele veio avançar, o terço pegou fogo, e aí ele recuou, e o terço caiu no chão, né? Até queimou o terço nesse dia. E aquele dia ali foi um dia que só Deus estava comigo, e Deus, na minha mente, Deus só falando assim, Salmo 23, Salmo, reza, Salmo 23. E eu comecei a rezar o Salmo 23, o Salmo 23. E eu acho que o espírito de engano, o espírito de loucura, estava querendo se apossar de mim. Só que eu repreendo em nome de Jesus, porque o meu Deus é maior do que qualquer espírito mandado para a minha vida. E nesse dia eu vi que era o espírito de loucura que estavam tramando para a minha vida. Só que o meu Deus é maior e ele me guarda e ele me protege. Então nesse dia ele só falava para mim, reza o Salmo 23. Reza o Salmo 23. Eu pegava a Bíblia e rezava. Me levaram para o hospital como se eu estivesse louca. Só que eu não estava e Deus começou. Ora, é como se Deus estivesse falando assim na minha mente, tá tendo guerra contra a sua vida. Os inimigos estão guerreando. E só vinha na minha mente aquela música do Frei Gilson, que era aquela música Pescador de Homem, e a música da Patrícia Kelly, Augusta Rainha. E a minha guerra era essa. E eu só ficava pedindo assim, anjos da guarda, guerrei pela minha vida. E nesse momento aí acalmou, né? Eu passei a noite, né? Eles no hospital lá. Só que era como se Deus falasse, é como se Deus falasse assim, não se preocupe, porque eu estou contigo. E eu não era batizada ainda com o Espírito Santo, e mesmo assim Deus fala, eu estou contigo. Então passou os tempos e ainda foi levando, estou levando ainda, né? Só que aí, quando eu fui para um parque, o parque lá de Barueri, aí eu vi, né, uma roda assim, eu sei que era, não sei quem era bem, mas era tipo uma roda assim, umas pessoas unidas, acho que intercedendo por mim, porque eu não conheço bem as coisas da igreja, estou aprendendo ainda, né? Então, naquele dia lá, eu vi uma roda, né, umas pessoas orando por mim, e ali eu fui batizada com o Espírito Santo. E ali caiu aquele fogo, que eu mesmo assim não sabia o que era. E caiu aquele fogo dos pés à cabeça, assim, queimando, 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 queimando. E ali eu vi que foi o fogo eu não sabia que era fogo de Deus, de purificação, né? Porque eu passei 42 anos no pecado, errando, mas chegou um tempo que eu mesmo falar para mim, eu não quero mais essa vida.
Então, acho que Deus mesmo vai mostrando pra gente. Então, uma vez o padre pegou e falou, né? Uma vez eu lembro que eu fui na missa e o padre mesmo falou assim pra mim: não espere envelhecer para se converter ou para se arrepender dos seus pecados. Não espere, porque tem muita gente que, eu vou viver a minha vida e quando eu envelhecer, eu me converto, mas ninguém sabe o dia da manhã. Hoje eu estou viva, amanhã eu não sei. E aí como é que você está com Deus? Então disso a gente tem que prestar, né? Então a gente tem que ver, a gente tem que se arrepender mais cedo do que antes. Então, aí nesse tempo aí eu me arrependi e fui vivendo minha vida, só que eu não buscava a Deus. Eu só ia vindo pregação, ia aprendendo algumas coisas, não estava na igreja. Mas nesse dia eu estava no parque e eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu mesmo não sabia. E eu fui procurando saber aos poucos e Deus vai mostrando pra gente. Porque Deus é daqueles que mostra. Às vezes Deus deixa a gente só e às vezes a gente não tem ajuda. Mas Deus tá conosco. Então Ele vai mostrando pra você onde você tem que ter cuidado, quem é as pessoas enganosas, quem é as pessoas que você tem que confiar, quem não. Então Deus vai dando discernimento para que a gente possa ver quem é do bem e quem é do mal. Porque Deus dá capacidade para cada um perceber aquele que quer ter o bem e aquele que não quer. Então, aquele momento lá, eu fui batizada, eu tomei um pouco de água, quando eu tomei pouco de água, passou. E a primeira coisa naquele dia lá, a primeira coisa que Deus falou pra mim, de hoje em diante você não vai poder mentir, né? Porque os meus pecados eram dos mandamentos de Deus, mentiras, várias coisas erradas. Então, a primeira coisa que falou, fala a verdade. Sempre fale a verdade. Porque é uma coisa que Deus sempre quer, a verdade, né? Se confessar principalmente ao padre, se tem algum problema com alguma pessoa, pedir perdão, né? É pedir perdão e amar ao próximo. E é isso. E eu tô na minha conversão, tô sendo purificada, né? A purificação, como um Atos, né? Atos 2, que fala que Deus vem batizar e nos purificar. E tô no começo da tô no caminho da conversão, para a honra e glória do Senhor. E eu quero testemunhar o amor de Deus, esse amor de Pai que nos ama, que nos guarda, né? Que quer o nosso bem e quer um dia levar a gente para o céu. E essa semana eu estava aqui no quarto, né? E lá do outro lado eu vi como se fosse, não sei, as pessoas falam que é abrindo visão, né? Visão espiritual, acho que é isso. Eu não tô entendendo as coisas. Mas eu vi como se fosse duas pessoas lá do outro lado, numa casa. Então era tipo duas pessoas de fogo, duas pessoas assim com fogo, assim, dos pés à cabeça. E tinha assim na janela também, né? Na janela também tinha assim os fogos na janela. E as duas pessoas, uma tava olhando pra janela e a outra tava olhando pra mim, pra aqui pra dentro. E assim, na janela era como se tivesse um papel, uma cortina vermelha. Não sei se quem era. Só que nesse momento Deus também mostrou pra mim uma música que é da Fabiana, Eu Sou. Então ele falou, é como se ele falasse assim pra mim, não se preocupe, eu estou contigo. E faça o que eu estou te pedindo, obedecer, ore, busque a Ele, orar, buscar e fazer o que Ele pede, né? Então, assim, é bom saber que Deus, sabe, não esquece dos seus, que Ele tá protegendo, que Ele tá guardando, que como a música fala, eu estou contigo, eu sou teu amigo. E se ele precisar, ele virá a mim defender. Então, os deles ele vem defender. Queira que não quiserem, né? Queiram que não quiser, aqueles que não querem, mas Deus mesmo fala, eu sou com ela
e estarei com ela, e se precisar, ele virá para nós. Se precisar. E como ele mesmo falou, clame, chame sempre o meu nome, que eu estarei sempre com você. Então é isso que eu queria falar um pouco, né, sobre a minha conversão, os meus testemunhos. Tem várias coisas, eu vou lembrando e eu vou mandar, vou colocar no Instagram para alguém quiser um dia escutar meu testemunho. Amém? E toda honra e toda glória seja para o nosso Deus, que possa vir a resgatar muitos jovens deste mundo. É o que nós clamamos e pedimos a Deus, né? Amém. Boa noite.